As Seis Marias, do autor Witness Lee, editora Árvore da Vida, 2008, quinta edição. Esse audiobook está disponível no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. As Seis Marias. Leitura bíblica. Lucas 1:35, Mateus 26, 6 a 8, João 19:25, João 20, versículo 1, 16 a 17, Lucas 8, 1 a 3, João 11, 1 e 5, Atos 1, 13 e 14, Atos 12, 12, Romanos 16, 1, 2 e 3, 6, 12 e 13, Filipenses, capítulo 4, versículo 2 e 3. Na administração de Deus, da sua economia, uma posição muito importante é designada às mulheres. Após a criação do homem, o que lhe aconteceu estava muito relacionado com a mulher. Por meio disso, podemos ver que se Deus pode ou não ter um caminho em seu propósito hoje, depende muito do que as irmãs farão. Se as mulheres ou as irmãs funcionarem adequadamente, Deus terá sucesso. Do contrário, certamente haverá um fracasso ou perda. Após a queda do homem, Deus veio não para fazer algo por meio do homem, mas por meio da mulher. Por isso, Deus decidiu derrotar o inimigo também por meio da mulher, usando o mesmo canal pelo qual ele veio. Em Gênesis capítulo 3, a serpente veio por meio da mulher, e no mesmo capítulo, Deus prometeu que essa mulher geraria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, versículo 15. Dessa maneira, a queda ocorreu por meio da mulher, e a libertação foi prometida também por meio da mulher. Isso nos mostra a importante posição das irmãs na Bíblia. O primeiro relato no Novo Testamento concernente a uma relação direta com o Senhor está relacionado com uma mulher, Maria. A história da vida do Senhor Jesus inicia-se com essa mulher. Naturalmente, sabemos que isso é o cumprimento da promessa feita em Gênesis 3:15. Em Gênesis, Deus prometeu que a mulher geraria a semente que destruiria a serpente danificadora. Tal promessa é cumprida no início do Novo Testamento. Maria, a mãe do Senhor Jesus, não é a única Maria mencionada no Novo Testamento. Vocês já perceberam que há pelo menos 6 Marias mencionadas no Novo Testamento? A primeira Maria é a mãe do Senhor Jesus e a segunda é a irmã de Lázaro. A terceira é Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Enquanto o Senhor Jesus estava morrendo na cruz, algumas irmãs estavam lá, de pé, junto dele. Dentre tais irmãs havia 2 Marias. Uma era Maria Madalena, e o Evangelho de João diz-nos que a outra era a mulher de Clopas, a mãe de Tiago, o menor, e José, João 19:25. Essa Maria, com as outras irmãs, viram a morte de Cristo e também foram com Maria Madalena ao sepulcro na manhã da ressurreição, Mateus 28:1. O Evangelho de João somente menciona que Maria Madalena fora lá, mas os outros evangelhos nos dizem que lá estava uma outra Maria, Marcos 16:1, Lucas 24:10. A quinta Maria era a mãe de João Marcos. Em Atos 12, versículo 12, depois de Pedro ter sido libertado da prisão, ele foi à casa de Maria, onde muitos santos estavam reunidos, orando. A sexta Maria está em Romanos 16, versículo 6. Aqui Paulo saúda a Maria, que trabalhou pela igreja. Estas 6 Marias são muito significativas. Uma deu à luz o Senhor Jesus. Outra amou o Senhor Jesus e o seguiu, ministrando a ele. 2 outras viram sua morte e prepararam algo para seu sepultamento, derramando-lhe unguento no corpo. Elas viram a ressurreição e também tiveram a visão da ascensão de Cristo. Outra Maria estava relacionada com a igreja, orando todo o tempo. Por fim, uma outra Maria trabalhava sobremaneira na vida da igreja.
No Novo Testamento, não há tantos Pedros ou Joãos, mas existem muitas Marias. Isto simplesmente significa que para cumprir o propósito de Deus e completar a sua economia, as irmãs são muito necessárias. Num certo sentido, as irmãs são bem mais importantes para o cumprimento da economia de Deus do que os irmãos. A pequena família em Betânia, registrada em João 12, 1-9, é um tipo da igreja. Aquela família era composta de um irmão e duas irmãs. Isto significa que havia 1/3 de irmãos e 2/3 de irmãs. Uma igreja forte, normal, correta, deve ter 1/3 de irmãos e 2/3 de irmãs. Na vida da igreja necessitamos de mais irmãs. Precisamos ver a posição das irmãs no registro do Novo Testamento. A primeira posição das irmãs está relacionada com o nascimento do Senhor. Que é o nascimento do Senhor? E introduzir o Senhor na raça humana. Todas as irmãs devem perceber que sua posição na igreja é de gerar Cristo às pessoas. O que quer que vocês façam deve gerar Cristo. Vocês têm de orar para que o Espírito venha sobre vocês e para que o poder do Altíssimo paire sobre vocês, de maneira que possam gerar Cristo. Se vocês estão participando de um grupo de serviço, devem gerar Cristo. Se estão visitando os santos ou tendo comunhão com as irmãs, vocês devem gerar Cristo a eles. Não é somente uma questão de trabalhar para o Senhor, mas uma questão de gerar Cristo. De acordo com os evangelhos, as Marias foram aquelas que amaram o Senhor e o seguiram. Elas ministravam ao Senhor com suprimentos materiais. Irmãs, essa é a sua posição. Primeiramente, gerar Cristo às pessoas e depois amar o Senhor Jesus. Será que vocês podem dizer ao Senhor que o amam mais do que a sua família e seus filhos? Devemos perceber que as irmãs representam as pessoas que amam. Vocês precisam amar o Senhor Jesus para segui-lo e ministrar a Ele. Um dia, enquanto lia Lucas 8:3, fiquei alegre ao ver que entre as irmãs que ministravam, uma era esposa de um alto oficial de Herodes. Com certeza, ela possuía uma posição elevada e muitos bens materiais. Ainda assim, ela não amava essas coisas, mas amava ao Senhor e aos discípulos. Não importa qual seja a posição, vocês devem seguir o Senhor, amar ao Senhor e ministrar algo que possuem a Ele. O Novo Testamento também nos mostra que entre tantas Marias, algumas ficaram de pé ao lado da cruz, observando o Senhor Jesus enquanto estava sendo crucificado. Elas viram a crucificação do Senhor Jesus. As irmãs devem ver tal retrato do Senhor Jesus crucificado. Em outras palavras, as irmãs devem tomar uma posição que experiencie a morte de Cristo. Além do mais, vocês precisam fazer algo que torne doce o sepultamento do Senhor Jesus. Deve acontecer que sempre que vocês mencionarem o nome do Senhor Jesus, as pessoas possam sentir algo muito doce. Se não tiverem tal amor, embora vocês possam mencionar da mesma maneira o seu nome, não haverá doçura. Há uma grande diferença. No Novo Testamento, não há posição determinada às irmãs para liderar ou fazer uma grande obra ou ser grandes pregadoras. Antes, a posição que lhe foi determinada é de amá-lo, segui-lo, ministrar a ele, experimentar sua morte e fazê-lo muito doce a todos. Ele foi o rejeitado, o condenado, o crucificado. Contudo, para vocês, ele é o amável. Sua porção é experimentar a morte do Senhor Jesus e fazer o Jesus rejeitado muitíssimo doce a todos. Mais ainda, as irmãs devem descobrir algo da ressurreição e ser as primeiras a saber da ascensão do Senhor, João 20, 11-18. A ressurreição do Senhor não foi descoberta primeiro por Pedro, mas por Maria. Os irmãos receberam a revelação de uma irmã. Maria viu o sepulcro vazio e foi dizer a Pedro. Ela não ensinou a Pedro, mas transmitiu a revelação.
Na igreja não necessitamos de que as irmãs ensinem, mas precisamos das irmãs para terem revelação e descobrirem algo das coisas relacionadas com a vida de ressurreição do Senhor. Espero que nos dias vindouros, muitas irmãs possam levantar-se nas reuniões testificando: aleluia, esta manhã vi o sepulcro vazio, vi algo novo do Cristo ressurreto. Isso não seria uma espécie de ensinamento, mas um relato celestial. Gostaria muito de ouvir tal relato. Para mim, a melhor reunião não é a do tipo para ensinar, mas uma reunião cheia de relatos divinos. Gostaria muito de ouvir tal relato divino e doce da boca de todas as irmãs. O mesmo saído da boca dos irmãos não seria assim tão doce, mas tal retrato sobre a ressurreição do Senhor Jesus, expresso pela boca das pequenas irmãs, seria muito doce a todos. As irmãs viram a ressurreição primeiro. Depois dos 4 evangelhos, chegamos ao estágio da igreja. Em Atos, não havia irmãs tomando a liderança na igreja, mas havia irmãs orando. Quando os 12 ficaram orando por 10 dias antes da época do Pentecostes, as irmãs também estavam lá. Em Atos 12, a reunião de oração foi até mesmo no lar de uma irmã. Lá não diz que Pedro tinha ido à casa de André, onde muitos estavam orando, mas que ele fora à casa de Maria. Todas as irmãs na igreja têm de aprender a orar. Se vocês se depararem com um problema, não falem sobre ele e não façam fofoca a respeito. Orem. Se Pedro for lançado à prisão, não falem, orem. Vocês têm de estar tão envolvidas e com tanto encargo na oração que mesmo depois de sua oração ter sido respondida, vocês devem continuar orando. Se esperam que em sua cidade a igreja seja forte, vocês devem ser irmãs que oram. Não irmãs fofoqueiras e tagarelas, mas irmãs que oram. Necessitamos das irmãs para orarem. Sempre que virem que a igreja precisa de algo, sempre que virem alguma falha ou algo faltando na igreja, não espalhem rumores, orem. Detenham os rumores pelo orar, mais ainda, matem os rumores por meio da oração. Vocês devem orar e orar e orar até Pedro voltar. Orem a tal ponto que mesmo após as orações terem sido respondidas, vocês ainda estejam orando. Isso é muito saudável. Realmente sei que muitas de vocês oram, mas espero que mais dentre vocês aprendam a orar e que aquelas que já oram, orem ainda mais. Romanos 16 menciona muitas irmãs que laboravam e ministravam, a primeira das quais é Febe. Precisamos de muitas Febes na igreja. Febe foi uma diaconisa na igreja em Cencreia. Necessitamos de muitas irmãs que venham ministrar nas igrejas, servindo de tal maneira que sejam chamadas diaconisas. No versículo 3, lemos: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Em princípio, a Bíblia normalmente menciona o homem antes da mulher, mas aqui há uma exceção. Paulo não disse saudai Áquila e Priscila, mas saudai Priscila e Áquila. Deve ser porque Priscila era uma irmã muito especial. O versículo 12 diz: Saudai Trifena e Trifosa. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. No versículo 13, a mãe de Rufo. Ela era também a mãe do apóstolo Paulo. Vocês sabem o que isso significa? Significa que a mãe de Rufo estava sempre cuidando do apóstolo Paulo como a seu próprio filho. Ela estava continuamente nutrindo, acalentando e cuidando desse irmão solteiro, o apóstolo Paulo. Ela era, na verdade, a mãe de Rufo, e ainda assim Paulo diz que ela era também a sua mãe, pois cuidou dele. Podemos ver em todos estes versículos que não há qualquer alusão de que uma posição tenha sido determinada às irmãs para tomar a liderança, fazer uma grande obra ou ensinar. Tal posição não foi determinada às irmãs. Antes, as irmãs devem trazer o Senhor Jesus às pessoas pelo princípio da encarnação, amá-lo, segui-lo, ministrar a ele, experimentar sua morte, torná-lo sobremaneira doce e amável a todas as pessoas. Ver sua vida ressurreta, conhecer a ascensão
e então na igreja sempre levar o encargo de orar e laborar. Filipenses 4, 2 e 3 diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Essas foram duas irmãs amáveis, maravilhosas, espirituais, mas havia um problema entre elas. Não eram da mesma mente. Não eram de mesma mente. Eram boas irmãs, eram espirituais, esforçando-se com Paulo no Evangelho, contudo não eram de mesma mente. Essa foi uma grande preocupação para o apóstolo Paulo. Numa epístola tão pequena como a de Filipenses, ele mencionou esses dois nomes. Não apenas Paulo teve essa experiência, mas também eu a tive. Embora as irmãs possam ter descoberto a ressurreição, descobri algo sobre elas. O maior problema das irmãs na vida da igreja é que elas não são de mesma mente. É muito fácil para as irmãs não serem de uma só mente. Por causa disso, muitas das divisões no cristianismo foram causadas pelas irmãs. Elas têm sido frequentemente a fonte da divisão. Essa é uma questão muito séria. De um lado, as irmãs são grandemente necessárias. Sem elas, a igreja é infrutífera. Mas, embora sejam grandemente necessárias e muito úteis, é também muito difícil serem de uma só mente. Vocês precisam perceber que se não forem de mesma mente, é porque estão em sua própria mente. A maneira de ser de uma só mente não é tentar mudar a mente, mas sim voltar-se da mente problemática para o espírito. Se voltarem para o espírito, poderão estar numa só mente com os outros. Então poderão dizer à sua pobre e feia mente que vocês simplesmente a odeiam. Não odiarão a mente de outra irmã, mas a sua própria mente. Temo que todas as irmãs apreciem demais a própria mente. Quando interrogada pela serpente, Eva foi a primeira a exercitar a mente. Ao cair, Adão não exercitou tanto a mente, ele simplesmente seguiu a esposa. A Bíblia nos diz que Eva, após comer do fruto do conhecimento, passou a Adão e ele o comeu. O mesmo princípio se aplica à vida da igreja hoje. Talvez uma irmã diga que simplesmente não pode prosseguir com aquele irmão, que é um presbítero. Ela come do fruto do conhecimento durante o dia, e quando o marido chega em casa, ela também lhe dá um pouco do fruto. Logo, ele também terá um problema com o presbítero. Muitos dos esposos são bons seguidores, seguindo a mente das esposas. Um dos maiores problemas na vida da igreja é a mente de discórdia entre as irmãs. Para o bem da vida da igreja, as irmãs e os irmãos devem aprender a experimentar o princípio da encarnação. Devemos aprender a gerar o Senhor Jesus para as outras pessoas de uma maneira prática e viva. Também devemos experimentar a morte real de Cristo. Precisamos enxergá-la, observá-la e experimentá-la. Depois disso, precisamos descobrir e experimentar a vida de ressurreição de Cristo. Por fim, todos nós devemos experimentar a ascensão de Cristo. Se todas as irmãs puderem agir assim, o Senhor terá caminho para realizar a sua economia. E esse o alvo para o qual o Senhor trabalha. Ele deseja ter um grupo de pessoas representado pelas irmãs que possam gerar Cristo, que possam desfrutar a sua morte e ressurreição e que possam servir de uma maneira adequada na vida da igreja. A maneira de atingir o alvo é todas as irmãs se tornarem as Marias e as Febes. Uma palavra adicional. Todas as irmãs devem aprender a dizer: não me importo, simplesmente não me importo. Se aprendessem a dizer não me importo, seria maravilhoso. Isso significa que elas nunca fariam juízo de coisa alguma. Se as irmãs puderem tomar tal atitude de não se importarem nem fazer juízo de coisa alguma, a igreja ficará em paz. Haverá uma verdadeira unidade para expressar Cristo no princípio da encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e até mesmo de desenção. Isso seria muito benéfico para a igreja. Aprendam a dizer: não me importo e também não quero fazer juízo.
Não importa o que vocês ouçam, o que os outros lhes façam, não façam juízo disso. Se praticarem isso, o Senhor abençoará e edificará a vida da igreja. Terminamos aqui a leitura do livro As Seis Marias, do autor Witness Lee. Esse áudio está no YouTube, canal Cristianismo Vivo, Viviane Carvalho. Visite o canal, inscreva-se. Lá você encontrará muitos livros para alimentar a sua alma. Que o Senhor Jesus te abençoe